Olá, boa tarde. O Santo Rei é o título do livro editado pela Paulus, que relata a vida do Beato Carlos da Áustria. Está connosco o seu autor, o padre João Vergamota, com quem vamos aprofundar o exemplo de vida deste monarca austríaco, modelo de santidade. Antes, porém, ficamos com os temas que marcam a atualidade religiosa. O consistório de 2018 levou dias de festa ao Vaticano, uma celebração em português com o novo Cardeal de Fátima. O consistório, a festa que pinta o Vaticano de vermelho, regressou um ano depois. É um dia que vai ficar na memória dos católicos de Portugal que viram o Papa chamar Dom António Marto, bispo de Leiria Fátima, para o colégio cardinalício. A escolha de alguém que o Papa conhece e em quem confia, após vários contactos diretos no âmbito da celebração do centenário das aparições, não é uma total surpresa. Sou apoiante da reforma que o Papa quer levar para a frente, da reforma da Igreja. Em ordem, como já disse isso várias vezes, uma igreja mais evangélica, menos burocrática, por exemplo, mais evangélica, mais próxima das pessoas, mais acolhedora e não exclusão, mais misericordiosa para com situações de fragilidade, vulnerabilidade, mais atenta aos desfavorecidos, aos pobres, mais construtora de pontes. A celebração começou simbolicamente com um momento de oração em silêncio do Papa diante do altar da confissão sobre o túmulo do apóstolo São Pedro. Francisco leu a fórmula de criação e proclamou em latim os nomes dos cardeais para os unir com um vínculo mais estreito à sua missão. Seguiu-se a profissão de fé e o juramento dos novos cardeais. Monsignore Antonio dos Santos Marto, vescovo de Leiria Fátima. Francisco entregou ainda um anel aos cardeais, seguindo-se a atribuição a cada cardeal de uma igreja de Roma, o que simboliza a participação na solicitude pastoral do Papa na cidade, bem como a entrega da bula de criação cardinalícia, um momento selado por um abraço de paz. Cada um dos novos cardeais ajoelha-se para receber o barrete cardinalício de acordo com a ordem de criação. Acipe, annurum de manu Petri, et nobilis electione principis apostolorum directionem tua erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, ex sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sanctae Mariae supra Minerva, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Falando perante 14 novos cardeais de 11 países, o Papa quis realçar que ninguém dentro da Igreja se deve sentir superior aos outros. Numa intervenção com fortes interpelações aos que detêm cargos de responsabilidade na Igreja, Francisco sublinhou que a verdadeira autoridade significa promover a dignidade do outro. Cari fratelli cardinali e neocardinali, mentre siamo sulla strada verso Gerusalemme, il Signore cammina davanti a noi per ricordarci ancora una volta che l'unica autorità credibile è quella che nasce dal mettersi ai piedi degli altri per servire Cristo. È quella che viene dal non dimenticare che Gesù, prima di chinare il capo sulla croce, non ha avuto paura di chinarsi davanti ai discepoli e lavare loro i piedi. O Papa Francisco falou da importância de manter a atenção centrada no rosto concreto dos irmãos, especialmente quando estes vivem momentos difíceis. Os cardeais devem estar dispostos e disponíveis para acompanhar e acolher todos e cada um. Questa è la più alta onorificenza che possiamo ottenere,
la maggiore promozione che ci possa essere conferita, servire Cristo nel popolo fedele di Dio, nell'affamato, nel dimenticato, nel carcerato, nel malato, nel tossicodipendente, nell'abbandonato, in persone concrete con le loro storie e speranze, con le loro attese e delusioni, con le loro sofferenze e ferite. Após o consistório, os novos cardeais, acompanhados por Francisco, foram cumprimentar o Papa Emérito Bento XVI, com quem rezaram no mosteiro Mater Ecclesiae, onde este reside. Fisicamente muito frágil, ele praticamente não vê, vê-se que nos olhos que ele não vê, sentado assim muito debruçado na cadeira. Depois, quando foi para cantar a Salve a Rainha e dar a bênção, foi tudo sentado. Mas cantou, ele cantou a bênção, ele tem. E disse umas palavras assim: bom, eu, dada a minha incapacidade de caminhar, eu não posso estar presente nestas celebrações. O Santo Padre tem este gesto delicado por trazer até mim para cumprimentar. Eu gosto de vos ver, de ver aqui a Igreja Universal representada. Já não posso fazer muito, a única coisa que eu posso fazer é rezar por vós e pela Igreja. E se pudeis contar com a minha oração, e foi assim. Falando aos jornalistas portugueses, logo após a cerimónia, Dom António Marto recordou os momentos em que se aproximou do Papa Francisco para receber as insígnias cardinalícias. À medida que a gente se aproxima para ser investido, chamamos assim, a gente sente um peso. Parece que não sentiu antes, mas sente assim como que um peso cá dentro, assim, mais assumir uma nova missão. É isso. Mas depois, pronto, chega-se lá, ouve-se, enfim, uma oração e uma fórmula de entrega das insígnias, e pronto, a gente depois saúda ao Papa e fica satisfeito. Mas pesa mais do que pensava? Naquele momento anterior, enquanto sobe as escadas, está ali à espera, um bocadinho, e sobe as escadas até lá chegar, parece que eu falo por mim, os outros não sei o que sentiram, parece que sentia-se um peso que não tinha sentido antes. O Bispo de Leiria Fátima tem deixado a sua marca diante de milhões de pessoas na Cova da Iria, com uma atitude afável, próxima e carinhosa em relação aos peregrinos. Um percurso reconhecido por muitos dos que o acompanharam para este consistório no Vaticano. Um cardeal de Portugal não é apenas para o próprio, é também mérito do próprio, mas é também para a própria Conferência Episcopal e, naturalmente, também para todos os bispos que compõem a Conferência Episcopal. Na medida em que, como o Papa, o Santo Padre, insiste, o cardeal é alguém que está disponível para servir a Igreja, indo até ao derramamento do próprio sangue, e isso é um estímulo para nós, para a Igreja em Portugal, para que nas circunstâncias concretas façamos tudo para que efetivamente o Evangelho chegue a todas as situações, mesmo à custa de muitos sacrifícios e de muitas lutas, talvez de muita teimosia e sobretudo de muita coragem. Portanto, para mim e penso que para nós, um cardeal é um estímulo para que continuemos com ousadia e com coragem a anunciar o Evangelho na sociedade portuguesa, fazendo com muita alegria e com muito entusiasmo. Eu acho que este momento é importantíssimo para Portugal, na medida em que, embora Portugal seja um Estado laico, tem uma longa tradição católica, tem uma enorme relação com a Santa Sé e, portanto, termos presentemente no cardealato mais um representante da Igreja Católica Portuguesa é obviamente uma grande honra para Portugal. O Papa Francisco disse a Dom António Marto que o cardinalato foi uma carícia de Nossa Senhora. A ligação entre esta nomeação e o percurso comemorativo do centenário das aparições é incontornável. O Santo Padre disse-me que tomou esta decisão para honrar Nossa Senhora de Fátima, com motivo dos 100 anos das aparições. Então, que Fátima tenha um bispo cardeal é um sinal que indica a importância da mensagem de Fátima. Para concentrar a atenção sobre Nossa Senhora. O cardeal é um sinal, disse, não para mim, para ela. E ela disse, não para mim, para Jesus. E Jesus disse, não para mim, para o Pai. E é toda uma mensagem, é verdade. Aquilo que muda fundamentalmente é este sentido de ligação ao Santo Padre na pessoa do novo cardeal, do Sr. Dom António Marto. Significa que não muda
algo no nosso programa, não muda algo naquilo que fazemos todos os dias, mudará ou intensificar-se-á esta ligação que procuramos já alimentar em relação ao Papa, em relação à comunhão com ele. Já com a presença dos novos cardeais, milhares de peregrinos reuniram-se no Vaticano para a celebração da solenidade de São Pedro e São Paulo, padroeiros de Roma. O Papa Francisco disse a todos que a fé católica apresenta Jesus como mais do que um revolucionário, convidando a tocar as chagas do Senhor na carne daqueles que mais sofrem. Jesus toca a miséria humana, invitando noi a stare con Lui e a toccare la carne sofferente degli altri. Confessare la fede con le nostre labbra e il nostro cuore richiede, come lo ha richiesto a Pietro, di identificare i sussurri del maligno. Imparare a discernere e scoprire quelle coperture personali e comunitarie che ci mantengano a distanza dal vivo dramma umano, che ci impediscono di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e, in definitiva, di conoscere la forza rivoluzionaria della tenerezza di Dio. Foi um dia de festa de São Pedro e de São Paulo, marcado pela criação de 14 novos cardeais e a bênção dos pálios para os arcebispos metropolitas nomeados no último ano, entre eles Dom Francisco Senra Coelho, arcebispo de Évora. Rinnovo il mio saluto e il mio augurio a loro e a quanti li hanno accompagnati in questa festosa circostanza. Possano vivere sempre con entusiasmo e generosità il loro servizio al Vangelo e alla Chiesa. Ainda em Roma, o novo cardeal, Dom António Marto, presidiu a uma missa na Igreja de Santo António dos Portugueses, na qual convidou os católicos a tocar as feridas dos outros. Já sabe que pode acompanhar estes e outros temas em agência.eclésia.pt. Agora olhamos Carlos da Áustria e o seu exemplo de vida cristã que motivou o Padre João Vergamota a escrever este livro. Boa tarde, Padre João, obrigado por estar connosco. Muito obrigado. Estamos a falar de um rei da Hungria, não é? Um imperador da Áustria, que está sepultado na Ilha da Madeira. Se calhar muitos portugueses não o conhecem. Foi beatificado, é um exemplo de santidade. O que é que o levou a escrever este livro? A primeira ideia foi da comemoração deste ano do centenário do fim da Grande Guerra. E como conhecia a história do imperador Carlos, do beato Carlos da Áustria, pensei que era uma pena desaproveitar esta ocasião e não dar a conhecer uma figura ímpar no cenário do que foi esse acontecimento do mundo, foi a Primeira Guerra, onde ele se evidenciou como um lutador da paz. Portanto, em toda a sua grande preocupação, desde o dia em que assumiu a coroa da Áustria e da Hungria, foi terminar a guerra e lutar pela paz. Portanto, isso é preciso ser conhecido porque esses esforços continuam a ser necessários hoje. E é bom como exemplo para todos nós, mas também para todos os governantes, de como é que se pode lutar pela paz e fazer tudo por tudo para que a paz seja uma realidade para o bem dos povos. Essa sua opção pela paz custou-lhe caro, ao fim e ao cabo, as suas opções religiosas, políticas em favor da paz, valeu-lhe o exílio, não é? Ele acaba por terminar a sua vida. Primeiro para a Suíça e depois... Como tentou retomar o trono da Hungria 2 vezes, também não foi bem sucedido, acabou por ser exilado para a Madeira, onde acabou por falecer bastante novo, com uma pneumonia. E, de facto, assim aos olhos humanos, a sua vida parece não ter sido muito bem sucedida. Mas os frutos que deixou, ou as sementes da sua vida, deram frutos muito bons para nós e por isso é que o Papa João Paulo II o beatificou como o exemplo de um governante cristão, de alguém que se preocupou pelo bem dos seus povos e também como o exemplo de pai cristão e de marido, enfim, dedicado aos seus filhos, dedicado à sua esposa. Enfim, é um exemplo. Ele termina o seu período final de vida na Ilha da Madeira,
onde vive um imperador, mas que não tinha nada disso, aparentemente, visivelmente, vivia com dificuldades económicas e foi sempre muito acarinhado pelos madeirenses, que perceberam, tiveram sempre esta sensibilidade da sua santidade, não é? Ele foi muito bem acolhido pelos madeirenses, é preciso dizer também que a Imperatriz Gita ficou sempre muito impressionada e contou com o acolhimento dos madeirenses, mas cedo eles perceberam que o Imperador Carlos vivia de forma diferente. A sua fé, o cuidado pelos pobres, ele tinha pouco, ele tinha muito pouco, aliás, sabe-se das histórias de vida dele, ele na Madeira tinha muito pouca coisa para viver, viveu numa casa emprestada, primeiro num hotel, porque quando eles foram exilados não levaram os filhos que estavam na Suíça, mas quando os filhos vieram, eles já não conseguiam pagar mais nada, e houve um banqueiro da Madeira que lhes emprestou a quinta, e mesmo com o pouco que tinham, ele ajudava muito os pobres que lhe pediam, e, portanto, as pessoas rapidamente começaram a chamar o Santo Rei. E daí vem o título do livro. Precisamente foi uma beatificação pelo povo. Portanto, o povo madeirense rapidamente o canonizou. E sabe-se também da sua história, num dos livros que li sobre ele, que alguns padres madeirenses combinavam entre eles ir à igreja à hora que o Imperador Carlos ia rezar para o verem rezar. Corria a história de que o Imperador a rezar dava um testemunho de fé, a forma, tudo como estava, quase místico. E os padres na Madeira, alguns combinavam ir vê-lo rezar. É o exemplo. O seu corpo está sepultado ainda hoje na Madeira onde muita gente vai visitar e rezar. Há muitos húngaros até que visitam, se deslocam à Madeira para visitar o seu túmulo. Sim, há muitos da Hungria vão lá, alguns da Áustria também, e os seus familiares. Portanto, agora os seus netos e os seus bisnetos, segundo me contaram alguns amigos madeirenses, todos os anos lá vão. Portanto, há sempre alguém da família que lá vai, para além de todos os madeirenses. Desde o princípio que houve grande devoção ao Imperador. E eu também já tive a oportunidade de ir ao monte algumas vezes e pude comprovar com os meus olhos que isso é mesmo verdade. Portanto, eles têm mesmo amor a este Imperador. A riqueza de vida deste homem entendeu que não podia ficar fechada nos livros da história, era interessante e necessário partilhá-la, particularmente com os mais novos, não é? E aí também fez esta aliança com a Mercês Gil e resulta este livro que está acessível a todos. A ideia é que, como a Mercês vive na minha paróquia e tem colaborado bastante com a paróquia em várias publicações, nós pensámos, e ela é especializada em ilustrações para crianças, desde o tempo em que trabalhou com o Padre Cóndor em Fátima na pastoração dos pastorinhos, pensámos que seria importante dar a conhecer aos mais novos, porque o que eu gostava que acontecesse aos mais novos foi o que aconteceu comigo quando eu li em pequenino os livros que a Mercês ilustrou sobre Francisco e a Jacinta. Eu li aqueles livros e pensei, eu um dia gostava de ser assim. E então a ideia de apresentar aos mais novos, onde se começam a tomar as decisões da vida, isto está pensado para crianças entre os 10, 12, enfim, 13 anos, já percebem alguma coisa, mas ainda acham graça a ser aos livros mais para crianças, que eles leiam esta história e digam, eu um dia gostava de ser assim. Um dia gostava de viver assim, gostava de casar como ele casou, rezar como ele rezou, ajudar os pobres como ele ajudou e viver a minha vida, a minha profissão, a minha missão, o que seja, com o mesmo espírito de doação e de entrega como viveu o Imperador Carlos. Portanto, era isso que eu gostava que as crianças pudessem sentir. O exemplo de vida deste homem, deste monarca, continua hoje cheio de atualidade, particularmente na Europa em que nos inserimos atualmente, cheia de divisões, cheia de vozes díspares e a falar tantas vezes no interesse próprio e não no interesse comum desta União Europeia. É um homem a descobrir também neste contexto europeu. Sim, ele é, e aliás, o Papa João Paulo II disse isso na homilia da sua edificação, é um verdadeiro exemplo para os governantes da Europa. Como disse, ele sempre procurou a paz entre os povos, sempre procurou servir os seus povos e, na altura da guerra, ele próprio se alimentava de rações alimentares no palácio, disponibilizou todos os cavalos que estavam nos palácios imperiais para ir buscar carvão para as famílias que precisavam. Tanto que ele, do que se sabe, é desde pequenino, enfim, tem algumas histórias engraçadas, mas desde pequenino, mesmo como imperador, sempre procurou o bem dos outros a quem estava ao serviço. Não viveu, de facto, para si. E isto é uma mensagem muito importante para todos os governantes e para todos nós, mas para todos aqueles que têm cargos de governo, que possam olhar para os cargos que têm como uma forma de servir melhor os outros. Ele tinha muitos títulos, como o Imperador da Áustria e Rei da Hungria, e como disse o primo dele, que veio cá à apresentação do livro, que é o Arquiduque Miguel de Habsburgo, Lorena, ele disse, todos estes títulos
foram para o Imperador Carlos uma forma de servir a Cristo. Porque quando olhava para os títulos, não olhava para a importância dos títulos, mas para a responsabilidade que os títulos lhe davam no serviço dos povos. E ele terminou pobre a sua vida por uma opção pessoal, por uma questão de coerência também à sua fé, aos princípios cristãos que o animavam. Sim, ele era Imperador da Áustria e Rei Apostólico da Hungria, um título que vinha desde o Rei Santo Estevão, o primeiro rei da Hungria, e que foi também o seu primeiro evangelizador. E a coroação na Hungria implicava um voto feito a Deus. Até quase ele assumia o seu reinado como uma vocação. Deus chamou-me a servir estes povos. E eu tenho que ser fiel a essa missão. E por isso ele nunca abdicou do seu império, não por estar agarrado ao poder, mas precisamente por não estar agarrado. Ele tinha um voto feito a Deus de servir o seu povo. Quando lhe propuseram, podes ficar na Áustria com todos os teus bens, com todas as tuas propriedades, desde que abdiques da missão a que te comprometeste, ele disse, não, eu abdicar não posso. Eu prometi a Deus que estava a servir o meu povo. Se isso implica ter que sair, eu saio. Mas não vou trocar por nenhum dinheiro deste mundo a promessa que fiz. Porque ele podia ter continuado na Áustria, bastava abdicar e dizer, eu renuncio a tudo o que prometi, e ficava com todos os seus bens, com todos os seus palácios, com todas estas coisas que nós às vezes associamos aos imperadores e que achamos que é o mais importante para a vida deles. Mas isso não era o mais importante para ele. E por isso perdeu todos os seus bens e foi para a Madeira sem nada, para ser fiel a Deus. E assim temos um beato em solo português na Madeira, venerado por muitos madeirenses, por muitos portugueses também, que agora serão mais porque irão descobrir também espero através deste livro. Padre João, muito obrigado por ter estado hoje aqui entre nós. Ficamos por aqui, mas lembrando ainda que mais logo, pelas 22h45, pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.